Queridos, o Senhor me pôs no coração uma palavra no livro do Eclesiastes, no capítulo 11. Livro do Eclesiastes, no capítulo 11. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Somente até aqui, amados irmãos. Amém. Glória a Deus nas alturas. Essa palavra que vem do coração de Deus para todos nós, vem dizendo: façamos o que é bom no tempo oportuno. É uma palavra muito boa, digna de toda aceitação, uma palavra de bastante reflexão, é uma palavra que traz a nós um pensamento e uma avaliação interior de cada um de nós, das nossas ações. Fazer o bem por fazer, sem propósito, ele não surte o efeito para o qual ele foi criado. Uma pessoa que tem R$1 milhão e você dá a ela R$1, você está fazendo bem. Mas tem propósito nisso? Isso trará algum resultado? Vai fazer a diferença? Então, até para fazer o bem, irmãos, tem um momento certo, tem um momento oportuno, tem a hora exata de fazer o bem para quem quer que seja. E essa palavra traz a nós também esse pensamento de insistência, de resignação, de resiliência, de não desistir dos nossos objetivos. De manhã lança semente e à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas serão boas. É você começar um projeto e terminar um projeto. Eu ainda falo sempre aqui no escritório para os funcionários, para o meu irmão, para minha filha, e sempre digo a eles: quem dera que todo cliente que nos procurasse comprasse o nosso produto. Nós estaríamos milionários, mas infelizmente não é assim. Então a gente sai para uma luta diária, correndo atrás dos nossos objetivos. Na vida espiritual também é assim, irmãos, porque nós lidamos cotidianamente, continuamente, com forças contrárias que trabalham para impedir o nosso sucesso espiritual, que trabalham para desvirtuar os nossos corações. E às vezes conseguem. E se você está hoje passando por isso, e você se achou em erro, em falha, e está se achando o menor de todos os homens ou o menor de todas as mulheres, saiba que o Senhor te envia essa palavra hoje. Glória ao nome do Senhor, para te dizer: não temas, pois eu bem conheço o que está dentro do teu coração. E bem sei eu, diz o Senhor, quem você é na minha presença. E eu também sei quais são os intentos da tua alma e onde você quer chegar. E o Senhor te manda essa palavra e te diz: eu te ajudarei. Aleluia, o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, ao longo do tempo, a igreja como um todo, admoestando os seus fiéis, indistintamente, todo o cristianismo de uma forma geral, e falando, e doutrinando, e ensinando. Irmãos, caráter se adquire dentro de casa, não é na igreja. Igreja é lugar de adoração a Deus. Igreja é lugar de entregar, de ofertar a Deus o nosso melhor. Ninguém precisa pegar a Bíblia
para saber que não pode roubar, que não pode matar, que não pode mentir. Isso deve estar entranhado na nossa personalidade, naquilo que nós somos. A igreja está aqui para suavizar, para nos ajudar nessa nossa caminhada tão árdua, rumo à salvação das nossas almas. Nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na vida eterna, nós cremos na salvação. E sabemos que assim como há o céu, o bem, a luz, Deus, existem também anjos maus, espíritos maus, espíritos obsessores, que procuram desesperadamente desestabilizar a igreja de Deus, tirando dos nossos corações a fé genuína e verdadeira em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas hoje o Senhor te diz, o teu pão foi lançado sobre as águas. E o Senhor te promete, prepara-te, aleluia, pois você o encontrará com abundância. E a tua casa festejará pelas obras e pelos feitos de Jesus na tua vida. Avalia-te a ti mesmo continuamente, todos os dias, todo segundo da tua existência. Olha para o teu eu interior e peça a Deus que ilumina-te e que Deus faça de ti uma nova criatura a cada nascer do sol. Que você seja como as aves, como os animais, como a água do mar, aleluia, como as plantas, como as estações, que se moldam à condição que está ao seu exterior, à sua volta. Que você tenha essa capacidade de se moldar, de se adaptar, de subsistir ao mal, lembrando-se sempre que haverão dificuldades, que haverão levantes contrários à sua vida. Quem dera que toda proposta sua fosse aceita. Quem dera que todo plano que você arquiteta desse 100% certo. Mas para isso, Deus te colocou fé no coração, para que você resista, para que você continue e para que você insista nos propósitos de Deus na tua vida. Haverão erros de percurso, haverão erros de cálculo. Você tomará atitudes e terá atitudes e tomará iniciativas que não surtirão o efeito desejado. E você será incompreendido por isso, porque ninguém está dentro do teu coração para saber o que você pensa e quais são as suas intenções. Mas hoje o Senhor está te mandando a palavra e te diz, eu conheço o que está dentro do teu coração. A maior de todas as ingratidões é a incompreensão. A maior de todas as ingratidões também é a falta de amor. Então, que você receba essa noite por esta santa palavra, o amor de Jesus derramado sobre a tua vida, o amor de Jesus sobre a tua história, o amor de Jesus sobre os teus planos, para que onde quer que você passe, onde quer que você esteja, apareça o rastro da mão de Deus trabalhando ao teu favor. Semeia a tua semente, lança o teu pão sobre as águas. Não tenha medo de ser incompreendido entre as acusações, entre os olhares feios, entre as reprovações que você fatalmente passará das pessoas. E a tua consciência, escolha dar ouvido à tua consciência, porque Cristo é quem domina a nossa mente e o nosso coração. Ouça a voz de Deus que grita dentro do teu coração. Ouça esse chamado para o bem que continuamente tenta te guiar por caminhos de felicidade e de realização. Olha para a tua casa, olha para a tua família, olha para a igreja na qual você se congrega e seja grato por isso. Não procure melhora na perfeição e nem defeito naquilo que já é defeituoso por si só. O que é como é e pronto. E há coisas que não se podem mudar. Não tem como fazer um novo começo. Mas você pode, pela palavra, fazer um novo fim na tua vida. Que a nossa existência, irmãos, seja mais leve, seja mais feliz, seja mais agradável. Que a nossa convivência com o nosso próximo seja de mais gratidão, seja de mais amor, de mais paz, de mais alegria. E que nós possamos
aprender a amar incondicionalmente. Tudo isso aqui é fazer o que é bom no tempo oportuno. Tudo isso que está sendo falado é fazer o que é bom no tempo oportuno. Nem todo caminho será perfeito e de fácil acesso. Lembre-se, subir é mais difícil do que descer. Entretanto, cada caminho leva a um lugar. É necessário que você faça a sua escolha e decida onde você quer chegar. E assim, você terá forças para enfrentar os obstáculos e as consequências da sua decisão. Aquele que planta abacaxi não vai colher mamão. O que planta espinheiro dificilmente colherá romãs, ou figos, ou pêssegos. Mas aquele que confia em Deus de alma, de coração sincero, esse e essa suplantarão todos os males e todas as armadilhas do nosso adversário serão aniquiladas pelo poder que há no nome de Jesus. Receba a glória desta palavra sobre a sua vida. Receba esse amor de Deus para as perguntas das quais tanto você tem feito ao Senhor. Tantas dúvidas, tantos medos, tantas incertezas, tanto peso sobre as nossas costas, sobre a nossa mente, uma quantidade de informação que nos afoga num mundo de mentiras e de manipulação, até dentro da própria igreja. Nós somos marionetes na mão da mídia, marionetes na mão dos religiosos, marionetes na mão dos vícios, marionetes nas mãos do nosso adversário. Bom, Rodrigo, nós somos marionetes de Deus? Não. Deus deu a nós o livre-arbítrio. Ele nos dá sempre bons conselhos, nos indicando bons caminhos a seguir. Fazer ou não é uma decisão nossa. E hoje o Espírito de Deus, por essa palavra, diz a todos nós: escolhe fazer o bem. Escolhe fazer o certo. Ainda que as pessoas te reprovem. Ainda que as pessoas não te compreendam. E digam, não é possível que você está deixando passar uma oportunidade dessa. E você saberá dentro do teu coração que você não está deixando passar oportunidade alguma. Você está apenas mantendo acesa a chama de Jesus Cristo acima da tua cabeça. Glória ao nome santo do Senhor. E assim, amados irmãos, a nossa vida é renovada continuamente pelo Senhor Jesus. Assim, queridas irmãs, a nossa vida é reavivada continuamente pelo nosso Deus. E é só assim que nós teremos uma vida completa, sem pedaços faltando da nossa vida. Pedaços esses que, quando nos faltam, nós acabamos tentando achar na vida dos outros. Aquele que escarafuncha a vida do próximo, aquele que bisbilhota a vida do próximo, é porque lhe falta algo na sua vida e que lhe falta também essa completude, essa sensação de ser completo e dizer, eu não sou o melhor homem do mundo, nem a melhor mulher, mas eu sou a minha melhor versão. Hoje o Senhor completa, Halamanaia, todas as lacunas da nossa vida. Hoje o Senhor completa todos os espaços vazios. Ele tira do coração da sua igreja todo pensamento contrário e perverso. Você não é uma pessoa má. Você não é o que disseram que você é. Não se convença disso. Não permita que o mal te domine. O pecado começa com uma mentira, que repetida muitas vezes torna-se uma verdade. Até que você consuma o pecado e torna-se aquilo que o adversário disse que você era lá no começo. Faz isso que não tem problema. Vai lá que não tem problema. Então você vai. E aí você se enreda numa rede que não tem mais como sair. Mas hoje o Senhor está te dizendo, eu te prometo uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida completa. Quando o salmista disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele dizia com toda certeza que nós teremos uma vida completa diante de Deus.
E a própria palavra também nos diz: tudo que a nós falta, Cristo suprirá. Seja suprida a tua necessidade, sejam supridos os teus anseios, sejam supridos os desejos do teu coração, porque o Senhor te diz: a tua vitória, a escultura da tua vitória, o quadro da tua vitória está sendo pintado com as mãos de um destro pintor, e ele te promete: o resultado será maravilhoso. É a palavra. Deus para sempre seja louvado.